Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje estamos no terceiro e penúltimo vídeo da playlist sobre Gilles Lipovetsky e a base do seu pensamento. Lipovetsky fala do vazio, fala da nossa época como a era do vazio. Quais elementos compõem esse sentimento de vazio que é coletivo, que é experimentado por todos, embora nem todos tenham consciência dele? Isolamento pelas redes sociais, pelas mídias, pelas redes de comunicação. Embora hoje estejamos mais do que nunca interligados, conectados uns com os outros, nunca estivemos tão sós, nunca estivemos tão isolados. A comunicação que fazemos pelas redes sociais é predominantemente uma comunicação pela comunicação. Uma comunicação não pensada, não refletida, leve, egoísta. Postamos fotos de jantares, postamos fotos de roupas novas, de viagens, postamos estados emocionais a cada minuto, a cada dia, a cada hora, a cada semana. Enfim, sempre vamos nos tornando produtores e expositores de nós mesmos, num egoísmo e narcisismo sem fim. É isso que são as redes sociais. Evidentemente que há exceções, elas promovem também o surgimento e o crescimento e a manutenção de movimentos sociais que lutam por minorias. Enquanto gravamos esse vídeo, estamos numa semana em que o mundo todo lembra o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, com o lema Vidas Negras Importam. Enfim, mesmo que haja essa comoção, mesmo que haja essa mobilização das massas, de certos setores civis em torno de causas de minorias, nós vamos ver, quando falarmos de informações daqui a pouco, da hiperinformação, que esses movimentos estão fadados a não durarem muito, pelo excesso de informações, pela nossa paixão pela novidade. Enfim, não conseguimos manter por muito tempo movimentos sociais que surgem nas redes sociais. Bem, isso porque o que importa na rede social é a próxima postagem, é a próxima novidade, é o que vem depois que você rola a barra do seu Facebook, da página de notícias. O que importa é o novo, é o que está por vir. Não é um movimento que foi estabelecido pelas redes sociais em torno do assassinato de um cachorro no mercado Carrefour, ou em torno do assassinato de um homem negro que já estava imobilizado pela polícia americana. Não, isso importa durante alguns dias, durante algumas semanas, mas logo se perde naquele feed de notícias, naquela página de rolagem, naquela barra de rolagem infinita do Face. O que importa é o que está por vir. Enfim, estamos isolados pelas redes sociais que deveriam nos aproximar. Estamos isolados em nossas bolhas individuais. Enfim, existem as bolhas sociais. Pelo algoritmo, o Facebook só nos apresenta pessoas que podem nos agradar, notícias que podem nos agradar. Sempre estamos vendo a nós mesmos nos grupos em que estamos nas redes sociais. Enfim, é um narcisismo aparentemente sem fim. Estamos em um deserto também. Essa imagem lipovetskiana, também muito usada por outros autores como Bauman, mostra a nossa total descrença nas instituições sociais. Não cremos mais, descremos na igreja, a igreja que já nos deu certeza de que haveria um paraíso, a igreja que já nos deu certezas morais, a igreja que já pregou a solidariedade, a doação, a compaixão, a igreja que já pregou a abdicação dos bens materiais em prol de uma vida espiritual feliz após a morte. Enfim, isso não nos atrai mais. O que nos atrai hoje é um mercado religioso. Então, você pode ser budista porque a meditação lhe agrada. Você pode ser, ao mesmo tempo em que é budista porque medita, você pode ser um evangélico da Igreja Universal porque o slogan "Eu sou a Universal" lhe faz bem. Lhe faz bem por quê?
Porque você quer um Deus que te dê prosperidade financeira, que te dê apartamentos, que te dê casas na praia e por aí se vai, que te dê viagens ao exterior. Então você é budista, você é evangélico da Igreja Universal, você também é católico porque você acredita em santos, faz promessas para Santo Antônio. Enfim, você não quer muito ficar em uma religião que te enche o saco, que te obrigue a frequentar o templo toda semana, todo dia. Não. Essa coisa de dogma, de regras que você não pode questionar e que não fazem bem a você, isso enche o saco, isso é muito pesado. Você quer uma religião leve, uma religião feita para você, uma religião customizada. Então você entra no corredor do budismo, entra no corredor das igrejas evangélicas, entra no corredor da Igreja Católica e recolhe para o seu carrinho religioso apenas os elementos que interessam a você, para que a sua religião seja leve. Enfim, não acreditamos mais nos exércitos, nas nações que entram em guerra umas com as outras para defender os seus interesses, como, por exemplo, a Alemanha acreditando no Lebensraum, no espaço vital que seria conquistado mediante a invasão do leste europeu, da Rússia. Enfim, não acreditamos mais em nacionalismos, ninguém está pronto para morrer pela pátria. Não acreditamos também mais no governo, no Estado como um todo, no Estado que, presente na vida das pessoas, pode dar a elas saúde, pode dar a elas educação, pode dar a elas regras, civilidade. Enfim, perdemos a fé nos governos, perdemos a fé na democracia. A democracia hoje é uma coisa que se experimenta de 4 em 4 anos nas eleições, quando deveria ser, na verdade, uma prática diária desde a infância até a idade adulta, na escola, fora da escola, nas urnas, fora das urnas, nas redes sociais, em casa. A democracia enquanto diálogo em que individualidades se realizam na sua diferença, na sua multiplicidade. Enfim, descremos a democracia. Descremos na família, aquela família nuclear burguesa não nos trouxe felicidade, então hoje a família é o que você quiser. A família pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, pode ser um homem e o seu filho, pode ser apenas você mesmo e o seu cachorrinho. Desacreditamos na autoridade religiosa, na autoridade paterna, na autoridade escolar. O professor hoje não é visto mais como fonte do saber ou como caminho para o saber, porque o Google é muito mais do que isso e o Facebook é muito mais interessante, com a sua barra de rolagem infinita, com infinitas possibilidades de informação. Se o professor também está ultrapassado, a escola e o saber também. Junto com a escola e o saber, a experiência. Ninguém busca mais a experiência, ou melhor, o saber que vem do mais velho, da figura mais velha, do professor, o saber que vem da escola, uma instituição mais velha do que você, jovem. Isso tudo é pesado, se tornou pesado para nós hoje. Hoje, o saber pesa muito, a convicção, buscar a convicção, buscar a verdade, isso não se compara à leveza de você estar conectado à internet, conectado ao celular, conectado ao mundo virtual, dizendo coisas sem sentido, dizendo coisas não pensadas, não refletidas. É muito mais interessante, então, ao invés de buscar o saber, buscar a novidade, buscar a informação não refletida que vai ser logo em seguida esquecida. Isso é leve. Estudar durante anos, ou como diria Sócrates, buscar a verdade, um prazer, ou como Platão afirmava, a busca pela verdade, o ato de filosofar é o prazer mais alto, mais nobre que um ser humano pode ter. Bem, ninguém pensa mais isso hoje. As massas não concebem a busca pelo saber na escola ou pela experiência de indivíduos mais velhos. Enfim, ninguém considera isso como algo pertinente, como algo que faz parte da agenda contemporânea. Não, isso é, repito, pesado demais e estamos na era da leveza, do efêmero, daquilo que tem que ser rápido, daquilo que tem que ser já.
Inclusive, se você vai fazer a sua pós-graduação, mais tentador do que o corpo docente, do que a grade curricular, do que a tradição da universidade, da faculdade, enfim, mais tentador do que isso é o tempo, é a facilidade, é o efêmero, é a agilidade. Enfim, informações. Hoje passamos por uma hiperprodução. Elas são produzidas em escala gigantesca pela televisão, pelo Face, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Google. Informações produzidas em escala extraordinária, hiperprodução. E elas são hiperconsumidas. Se elas são hiperproduzidas e hiperconsumidas, o nosso cérebro não tem como refleti-las, não tem como selecioná-las, compará-las, transformá-las em conhecimento. Elas são esquecidas. Há um hiperesquecimento delas. Bem, a reflexão não é possível. E o que é reflexão? Marx nos dava uma ideia interessante sobre a reflexão. Reflexão é olhar à sua volta os dados que estão postos na sua vida real, na sua vida virtual. Esses dados postos são a síncrese. Informações que não estão interligadas, elas não são conhecimento, elas não sofreram classificação, comparação, nenhum tipo de reflexão. Após a síncrese, vem a análise. Na análise, mediante comparação, mediante agrupamento, classificação em categorias, mediante leituras, diálogos, enfim, na análise, os dados, as informações da síncrese são transformados em conhecimento. Por fim, quando a análise é feita, chegamos à síntese. A síntese é a compreensão da realidade para atuarmos nela, para mudarmos a realidade. Enfim, hoje somos espectadores de nós mesmos. Isso por uma razão muito simples. A hiperprodução, o hiperconsumo e o hiperesquecimento de informações nos tornam apenas sujeitos passivos que observam o fluxo de dados, esse dadaísmo, como diz Byung-Chul Han, esse dadaísmo fluindo à nossa frente. Observamos e não temos tempo, não temos capacidade, não temos habilidade de transformá-los em conhecimento. Conhecimento que nos faz entender a nossa realidade. A partir daí, podemos mudar a realidade. Então, como mudar essa realidade se não temos tempo, se não temos habilidade, se não temos disposição para praticar a análise desses dados, dessas informações, dessa síncrese? Enfim, nunca vamos chegar dessa maneira à síntese, à compreensão da realidade e, portanto, não vamos mudar a nossa sociedade hipermoderna tão cedo. Enfim, esse fluxo gigantesco de informações não nos permite não só a reflexão, mas não nos permite também a comoção. Já falei agora, há pouco, sobre aquele caso do cãozinho assassinado no mercado Carrefour por um segurança do mercado. O Brasil se comoveu durante uma semana, 2 semanas, e depois se esqueceu, porque veio uma nova notícia, porque aí a Anitta fez uma cirurgia plástica no seu nariz e logo depois a Joelma se separou do Chimbinha e logo depois, então a cada semana, um novo escândalo, uma nova tragédia, uma nova informação, não nos comovemos por muito tempo. A comoção por muito tempo nos leva à análise, à reflexão sobre esse sentimento, sobre os dados e fatos que nos levaram a sentir o que sentimos. Por meio da análise chegamos à síntese, a compreensão da nossa realidade, da realidade à nossa volta que nos comove. E só por meio da síntese do conhecimento da realidade podemos mudá-la. Enfim, os cães continuam sendo assassinados, vão continuar a ser assassinados porque não nos comovemos tempo suficiente para analisarmos essa síncrese, esse conjunto de imagens, de dados, de informações. Enfim, não produzimos a síntese, a compreensão da realidade, dessa realidade em específico que nos diz respeito à legislação, à educação, à mudança da nossa relação com os animais domésticos, com os animais de rua. Enfim, se a comoção é fugaz, se ela não se transforma em conhecimento, vivemos em uma indiferença moral e emocional. Somos indiferentes à dor do outro, seja esse outro quem for. Nos comovemos rapidamente, mas depois logo passa. É uma comoção epidérmica que não vai além da pele.
Homopsicológicos, outro conceito de Lipovetsky. Nós consumimos ansiolíticos, nós consumimos terapias em grupo, terapias particulares, psicoanálise, nós consumimos yoga, meditação e consumimos esse conjunto de técnicas e tecnologias para quê? Frente a crises econômicas de fome e desemprego no seu bairro, no seu país ou na África, frente a crises humanitárias provocadas por catástrofes naturais, frente a crises humanitárias provocadas por guerras civis ou invasões imperialistas, nós apenas buscamos o bem-estar individual. Não queremos nos comover muito, porque nos comover muito com a dor do outro, nos levaria ao homopolíticos. O que é o homopolíticos? O homopolíticos é aquele que contempla. O homopolíticos é aquele que se comove com a condição humana. É aquele que reflete a dureza dessa condição. É aquele que entende que a condição humana, como diria Nietzsche, é trágica. O homem está sozinho, está vivendo por ele mesmo e não possuindo a muleta da metafísica, ele deve recriar os seus valores, refletir, pensar a sua própria condição de vida, sentir a sua dor, sentir o abismo que é a vida e não se entupir de ansiolíticos para dormir e de energéticos para acordar. Isso nos transforma em pés de alface e não em homens que olham de perto a sua realidade seca, nua, crua, desértica. Então o homopsicológicos hoje deu lugar ao homopolíticos. O homem só se preocupa hoje com o seu bem-estar psicológico, não se preocupa com a política, não atinge o estágio de homopolíticos em que a dor humana é contemplada. Contemplar é refletir, olhar, analisar. Enfim, não contemplamos a dor humana, a condição humana e não conseguimos, por exemplo, entender o grande vazio em que nós vivemos. Corpo reciclado. Hoje, o narcisismo é tão intenso e tão espalhado entre nós todos que cada vez mais entramos em um fluxo de técnicas e tecnologias como lipoaspiração, lipoescultura, Photoshop, harmonização facial, bichectomia, enxerto, botox, enfim, são técnicas e mais técnicas, tecnologias e mais tecnologias que nos afastam do envelhecimento. Envelhecer se tornou um pecado, envelhecer é pesado. E quando chegamos à idade de 60 anos, de 70 anos, de 50 anos, precisamos parecer mais jovem. O velho que na figura tradicional, na figura moderna, recente, de algumas décadas atrás ainda, esse velho que era o símbolo do saber, o símbolo da experiência, está fora de moda. Ser sábio está fora de moda. Portanto, o velho não pode recorrer à sabedoria. Ele deve recorrer, sim, à bichectomia, ao botox, a um estilo de vida com alimentos orgânicos, com ginástica, com viagens, enfim, ele deve parecer jovem. Nunca uma mulher de 60 anos deve fritar bolinhos de chuva para o neto e postar no Face. Antes ela deve postar que está viajando para o Nordeste brasileiro ou coisa parecida, porque envelhecer se tornou algo pesado, o corpo deve ser constantemente reciclado. Princípio da transparência, para encerrarmos esse vídeo. Hoje deixamos de lado o princípio da realidade, aquele que nós falamos agora há pouco dentro do tópico sobre informações, se eu não me engano. O princípio da realidade nos convoca a, diante da síncrese das informações que o mundo nos dá, fazer uma análise, para, por meio dessa análise, extrairmos uma síntese. Uma reflexão que nos leve à ação, uma reflexão que nos leve a compreender a realidade e a agir sobre ela para mudá-la. Enfim, isso está fora de moda. Estando fora de moda, o que colocamos no lugar? O princípio da transparência. É preciso substituir o real, ou melhor, preencher o real
preencher o real, que já está esvaziado de compreensão, de reflexão, de síntese, enfim, é preciso preencher esse real vazio com um fluxo constante, com um fluxo gigantesco, incandescente de fotos, de vídeos escandalosos, espetaculares, de novas notícias, enfim, de atualizações em redes sociais. O fluxo de informações deve ser constante, tudo deve aparecer, tudo deve chocar, chocar por alguns momentos, até que venha um novo choque, uma nova imagem, um novo vídeo, uma nova informação, uma nova notícia. Tudo deve ser exposto em uma grande vitrine, mas o fluxo é tão intenso, é tão rápido, que não temos tempo, que não temos condição biológica de transformar isso em uma análise, em uma reflexão, em contemplação. Não contemplamos. Contemplar é observar refletindo. Nós apenas somos espectadores olhando a nossa própria vida passar diante dos nossos olhos. Enfim, isso gera, na opinião de Lipovetsky, nas suas análises, um grande vazio, um grande sentimento de vazio experimentado por todos nós seres humanos que vivemos na hipermodernidade. Na próxima aula falaremos sobre a pandemia da Covid-19 dentro dessa perspectiva lipovetskiana. Até lá!